Pastor de Montiel. Amém. Deus abençoe os irmãos. Já estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de 2 Crônicas. No capítulo 26. E versos 16 e diante. As interferências também, por causa do celular. Amém? Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredisse, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou-se, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote, Azarias, olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até mesmo se deu pressa a sair, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o feriu. Senhor Deus, Pai eterno, digno de glória, de honra e de poder, obrigado, Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui. Pedimos no nome santo do Teu Filho, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Pedimos que isso nunca aconteça conosco. Ó Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nossas vidas. Tenha de misericórdia. Olha para cada irmão que estão conectados neste momento. E se houvessem alguma necessidade, eu levanto a minha pobre mão a favor dele e dela, e que sejam supridas. Toma a minha pobre esposa ali nas tuas mãos, Senhor, aviva seu coração, dá alegria no seu coração. Ó Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu te peço, nós pedimos ao Senhor e agradecemos. Amém. Pode sentar. Antes de falar um pouco aqui sobre um pensamento, eu gostaria de ler um testemunho aqui de uma família. Até outro dia, não sei quem falou comigo sobre este assunto.
Aconteceu nos Estados Unidos. Na época do profeta. Ele diz assim, está na mensagem a influência de um homem sobre outro. Ele diz assim, por volta de 5 anos atrás eu estava em Ohio. Eu estava tendo uma reunião ali em cima, no qual é o nome do lugar onde eu estive naquilo? E eu estava ouvindo um noticiário no hotel. E disse, a Flor da Liberdade morreu nessa tarde, em uma corte aqui em Ohio. O povo Amish, eles não creem em enviar seus filhos para essas escolas públicas. Eles têm suas próprias escolas. E nesta certa comunidade, onde estes estavam, não tinha nenhum ensino secundário. É a lei de Ohio, Indiana, eu acho que é uma lei nacional, que todas as crianças devem ir à escola até que elas tenham 16 anos. E este homem tinha 2 filhos, menino e menina, que não tinham 16 anos. E eles recusaram enviá-lo para as escolas públicas, onde ensinam as éticas de Darwin, que o homem proveu de uma única célula, ser um homem macaco. Isso é tudo o que é, apenas um macaco exaltado. E deste modo eles não concordam com isso. E eles não deixavam seus filhos ouvirem a isso. E então os tribunais os prenderam. E esse pequeno juiz, convencido disso, disse a esse velho pai e mãe de idade, com seu corte de cabelo em forma de pote de barro e usando macacão, ele disse, meu senhor, esse estado de Ohio tem uma lei que diz que a criança deve frequentar a escola até que ela tenha 16 anos. E disse, o Senhor recusa enviar seus filhos? O Senhor responde. E ele disse, honrável ao Senhor. Eu respeito as leis desse amável estado, no qual eu sou um habitante. Ele disse, porém nós viemos aqui há anos atrás, nossos antepassados, pela liberdade de religião. E essa é uma razão que nós estamos aqui, pela liberdade de religião. Nossa religião ensina-nos que nós não cremos que nós viemos dos animais para ser homem. Que nós cremos que nós fomos criados na imagem de Deus. Sendo assim, é contra a nossa crença religiosa enviar nossos filhos a uma escola que ensina tal coisa. Sendo assim, nós não temos nenhum ensino secundário aqui para nossos filhos irem. E não é porque nós não respeitamos. Nós respeitamos o que o Senhor crê. Porém, para nós não cremos nisso. E nós não desejamos que isso seja ensinado para os nossos filhos. Ele disse, o Senhor envia seus filhos à escola? Ou o Senhor e sua esposa passarão 2 anos na penitenciária do estado? Disse, qual é a sua decisão? Ele disse, a mãe e eu passaremos os 2 anos. E eles se viraram e começaram a sair. E o velho juiz
deve ter sentido um pouquinho condenado. Então ele disse: lembre-se, não diz a sua Bíblia, dá a César o que é de César? E o pai se voltou e ele disse: e a Deus o que é de Deus? E o homem do noticiário disse: bem, então a liberdade. E o juiz disse: eu sentencio a 2 anos. E ele disse: então a liberdade, a flor da liberdade morreu nesse tribunal desta tarde. Afinal de contas, os Amish, melhor dizendo, não importa qual peculiares eles sejam, eles creem em vida santa. Os Amish são seita como semelhança aos menonitas. E não há nenhum registro, olha só isso, e não há nenhum registro em nenhum lugar nos Estados Unidos aonde eles alguma vez tiveram alguma delinquência juvenil no meio deles, da sua comunidade. Nenhuma pessoa, nenhuma criança da religião deles foi alguma vez um delinquente juvenil. Deixe ser peculiares, seja o quanto for que eles queiram ser. Eles são criados corretamente. E eu não os culpo. Porém, ouço, a flor morreu bem ali. Então, porém, por volta de 10 minutos, ela reviveu novamente. O promotor público, todos eles, puxaram de volta seus livros e disseram: então, nós nos demitimos de nossos empregos, pois se o Senhor rompe esse direito constitucional, romperão o restante deles. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Né? E aí eu fico pensando, sobre os ensinos e as escolas hoje, falar do Brasil, né? Agora mesmo o governo tentou colocar para as crianças de 6 a 10 anos, mais ou menos, um livro de história ensinando. Nesse livro ensina uma história de um rei, que ele tem uma filha muito linda. E o rei pede a própria filha em casamento. Isso e quando a lei desse país ainda ensina que isso é crime, né? Isso é crime. Agora, como é que um livro desse sai e chegou às escolas, né? Algumas pessoas se levantaram e já está sendo recolhido, mas esses livros foram pagos pelo imposto, tá? E passou pelo Ministério da Educação. Né? Isso não passa de um bando de homens canalha, tá? Homens sem escrúpulo, tá? Cada dia mais esta nação está cada dia mais pior. Tá? Você olha quem verdadeiramente é a autoridade nesse país, né? Homens, quem verdadeiramente nós possamos olharmos para o Planalto, como diz, para Brasília, para o presidente da República, para o presidente do Supremo Tribunal, e a gente olha e vê homens que não têm escrúpulos, tá? Que não tem nenhuma autoridade, tá? E que situação, tá? Está a nação hoje, né? Olha, e uma coisa, eu estava conversando com o irmão Dias ontem tarde da noite, e eu disse: olha, eu duvido se os americanos
Tá? Eu duvido se os americanos e o Vaticano não estão com o dedo no meio dessa toda coisa nojenta que está acontecendo aqui no Brasil. Olha, como diz assim, né? Se temos os jovens, né? Os jovens que não são cristãos, por exemplo, eles vão se espelhar em quem? Né? Então, com qual autoridade essas autoridades aí têm de condenar um ladrão, um homem que roubou, que assaltou? Eles não têm nenhuma autoridade para isso. Agora a gente olha, eu fico pensando nos jovens que não são cristãos e quem eles vão, qual a influência que esses homens possam dar para um adolescente. Tá? E sem falar que as nossas escolas estão cada dia mais pior, né? Os ensinamentos são cada dia piores. Cada dia mais a semente da serpente se espalha bem no nosso meio. Nesta mensagem a influência, ele diz assim: a visão no templo, eu vi um trono exaltado, Deus sendo exaltado. Agora veja este rei. Ele havia feito um exemplo diante de Isaías. Isaías viu que esse rei tão logo que ele saiu de seu chamado, Deus o feriu com lepra. Então Isaías pensou: o que devo fazer? Uzias estava morto. Ele se apoiava muito na força dele. E ele pensou que estava arruinado. E o que ele faria? A própria vida para ele tinha chegado ao fim. Quase. Logo que o jovem profeta fez, ele encaminhou-se até o templo para orar. Ele caiu prostrado ao altar e ele clamou, né? O irmão Brena disse que o profeta Isaías, ele olhava muito para este rei. Né? Esse rei ele era um bom rei, tanto que ele foi salvo, né? Uzias, não pense que Uzias não foi salvo, Uzias foi salvo. Morreu leproso, né? Ele tentou fazer aquilo que ele não foi chamado. Muitas pessoas estão fazendo aquilo que não são chamados, né? Certa vez uma senhora conversando comigo, uma irmã, e ela disse: olha, pastor, eu não aguento mais com as coisas lá em casa, tudo tem que ser eu. Meu esposo não toma uma posição, tudo. Eu disse assim: olha bem, irmã, quem está errado é a senhora, de assumir uma posição de esposo. Tá? A senhora é que está errada. Tá? Ela disse: mas se eu não fizer, tá, aquilo vai tudo desmoronar. Eu disse: olha, a senhora tem que pegar essas coisas e colocar nas mãos dele. Tá? Tem que colocar nas mãos dele. Então a senhora está fazendo uma coisa que Deus nunca mandou a senhora fazer. Tá? E algumas vezes Deus deixa os seus próprios suportes seres derrubados debaixo de nós. Algumas vezes Ele deixa a enfermidade nos atingir. Ele deixa decepções, tristezas nos atingir. Algumas vezes Ele faz isso para levá-lo aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Seja um sábio o suficiente para captar isso. Não seja estúpido o suficiente para se afastar disso. Né? Então, o rei Isaías, ele se baseava em tudo aquilo, tá? Que ele via com o rei fazer. O rei prosperava em tudo, Deus abençoava o rei. Mas um dia ele se exaltou. Esse é um grande problema também na vida do cristão.
deixa eu só voltar aqui um pouquinho aqui, ó. Assim, ó. Parágrafo 62, ele diz assim, ó. Veja se não é exatamente isso. Ele diz assim, ó. Tanto hoje, toma-se uma família de pessoas que começam a ir à igreja. E Deus cura a pequena família. E ele os abençoa. E lhe dá o Espírito Santo em suas vidas. Tá? As criancinhas oram em volta da mesa. Eles oram antes de irem para a cama. A mãe e o pai unem as mãos e oram. E enquanto eles continuarem assim, eles permanecerão uma família. Porém, desde que eles consigam, antes de mais nada, eles não tinham nada. Um velho carro caído aos pedaços. Talvez andando por aí nele. Ou talvez andando a pé. Pedaços. Finalmente, eles compram um bom carro. Uma casa melhor. E antes de mais nada, então querem se aproximar do que o mundo chama de uma classe melhor, para com a qual se relacionar. Né? São abençoados. Uzias foi abençoado, se exaltou-se, tá? Se exaltou-se, e como diz, e se inchou, tá? Porque Deus tinha dado a ele tudo. Tá? Então, veja o que o profeta continua dizendo. Eles se mudaram para uma vizinhança diferente. E ali eles descobrem que eles se tornam influenciados pela influência errada. Às vezes eu fico pensando, quem foi que influenciou Uzias a fazer aquilo? Porque Uzias também se espelhou no seu pai. E viu que seu pai tinha passado por desobedecer a Deus. Tá? Eu fico pensando, quem influenciou Uzias com a influência errada? Vocês sempre devem permanecer aonde está o reino de Deus. E aonde a glória de Deus está se derramando. Permaneça onde você passa a ser espiritualmente alimentado dia e noite. Então, antes de mais nada, as separações entram no lar. O mundanismo. E eles ficam exaltados. Uzias fez isso. Se exaltou muito e se orgulhou. Então, nunca devemos fazer isso. Tá? Se Deus está te abençoando, então continua ali. Tá? O que nós devemos fazermos é descermos mais ainda. Tá? Porque é o seguinte, olha, quando o homem ele é influenciado por Deus, deixa eu tomar aqui demologia, espírito sedutores, veja bem, quando você tem a influência correta, tá? Demologia, espíritos sedutores, ele diz assim, agora na consagração dos pequenos bebês, vocês sabem, eu estava somente lendo aqui na escritura outro dia, em algum lugar aqui, foi no Velho Testamento, que uma grande coisa que eu certamente apreciei a ler, aqui está, bem aqui, e disse Natan a Davi, tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. Faça o que está no teu coração. Quando você tem a influência de Deus, Deus permite que essas coisas aconteçam. Tá? E muitas vezes, o profeta continua falando, e muitas vezes eu tenho encontrado isso. Amigos cristãos, eu tenho falado coisas não sabendo o que eu diria. E Deus foi lá e selou aquelas palavras do profeta. Você sabe por quê? Porque ele tinha a influência correta. Tá?
E que eu tenho falado coisas não sabendo o que eu diria. E encontrar que isso aconteceria o que você disse. Tá? Então, quando nós estamos nesta vida, nessa afinidade com Deus, tá? Os seus pensamentos se realizam. Tá? Deixa eu ver aqui. Foi dito certa vez, Jesus desceu das montanhas e ele viu uma árvore que nada tinha nela, simplesmente folha. E lá havia nenhum fruto. E ele disse, nenhum homem comerá mais de ti. E no dia seguinte, passando por lá, os apóstolos viram as folhas secas. E eles disseram, veja, com rápido a árvore murchará. Jesus disse, tende fé em Deus, porque tudo o que quiserdes, quando orardes, crendo, recebereis, e tê-lo-eis, e tudo o que disseres, tu terás o que disseres. Pense nisso, e talvez hoje, o grande Espírito Santo de Deus aqui de pé no altar, você diz bem, não tem que estar ornamentado. Este não tem que ser algum grande lugar bem trabalhado. Jacó colocou uma pedra certa vez e deitou sua cabeça sobre ela. E ela continua sendo conhecida hoje como uma pedra, um trono, ou a pedra de escórnia. Mas os grandes homens da terra continuam a vedar aquela pedra ao redor. Quando o rei é para ser celebrado em cima desta pedra, simplesmente uma pedra velha e comum deitada no campo. Betel, simplesmente uma coluna de pedra, uma outra sobre as outras, e ela se tornou a casa de Deus, um lugar de morada. Jacó disse, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Somente uma coluna de pedra, deitada numa sobre as outras. Isso torna as grandes coisas elaboradas. Isso torna a simplicidade, a fé para crer. Isto é o que toma isso. E o que isso faz? É exatamente quando Jacó teve essas afinidades com Deus, tá? Deus abençoava ele em tudo. Em tudo. Tá? Em tudo que ele colocava a mão. Tá? Quando José Brana foi dedicado, tá? O irmão Brana não sabia, tá? O que o Espírito Santo tinha falado na boca dele. Tá? E veja, se você olhar nações sendo abençoadas através do José do dia, do José da hora. Porque esse foi um pensamento de um homem que tinha uma influência correta. Tá? E Deus realizou esse desejo do coração dele. O irmão Breno simplesmente leu a história de José e gostou tanto daquela história, que Deus realizou aquela mesma coisa com a vida do filho dele. Amém? Deixa eu ir mais um pouco aqui à frente. Oh, Deus. Ele diz assim, como Moisés, a respeito de Deus, lhe dizendo que ele estava sobre a terra santa. Ele tirou suas sandálias, está vendo? Ele fez algo aos seus pés. Paulo, em respeito a Deus, reverência, quando o anjo do Senhor veio diante dele, na coluna de fogo. Ele caiu em terra sobre o seu rosto. Respeito. João Batista, ele teve respeito quando ele viu Jesus vindo. Ele disse, eu não sou digno nem mesmo de tocar seus pés. Está vendo? Os pés, mostrando respeito. Está vendo? Seja consciente. Aqui há somente uma coisa de que
de que ser consciente de sua pequenez. Se você deseja conseguir alguma coisa com Deus, faça-se verdadeiramente pequeno, tá? Porque a influência de Deus é uma coisa tremenda. Ela faz você pequeno, tá? Ela faz você pequeno. Se alguém te faz o mal, ame. Se você quer crescer, desça. Tá? Deixa eu continuar um pouco aqui. Não se faça grande como Uzias. Ele entrou ali e ele disse: eu farei isso de qualquer maneira, se eu... Não é de sua conta dizer-me, está vendo? Ele deveria ter feito a si mesmo humilde. Sim, servo de Cristo. Me perdoe. Ele nunca teria ficado leproso. Não. Eu sei que é o trabalho de vocês. Deus os chamou. Esse é o ofício de vocês. Siga adiante. Façam isso, senhores. Eu sinto muito. Se tivesse se afastado, haveria sido uma criatura diferente neste livro. Porém, quando ele foi corrigido, ele ficou irado. E quando muitos de nós somos corrigidos, ficamos irados. Tá? E você sabe qual é a pior lepra? É a da alma. Ela não aparece na sua testa. Ela não aparece nas suas mãos. Mas ela aparece na sua alma. Quando você é repreendido, tá? Que você fica irado, que você se volta contra o seu irmão, o seu sacerdote, tá? E aquela lepra, a mesma lepra de Uzias, vem e atinge você. Tá? Ele diz aqui: você pode corrigir as pessoas sobre algo e dizer-lhes sobre seu erro. Eles deixam a igreja. Eles desejam. Vá alguém e diga para as mulheres que elas não deveriam usar cabelo curto. Bem, eu irei a algum lugar onde elas possam usar. Tá? Uma dama veio aqui: vocês não sabem o quanto eu sofri sobre casamento de divórcio. As picuinhas do inferno, dos Uzias, sabe? Desses espíritos leprosos. E tem irmãos, hoje leprosos na alma. Não estava enfrentando a mim, não estava falando de mim, estava falando do Espírito Santo. Quando você começa a querer tomar ou discutir algo de um sacerdote, tá? Você faz exatamente a mesma coisa que Uzias fez. A mesma coisa. Tá? E se torna uma alma leprosa. Tá? Não há prosperidade espiritual. Não há. Tá? Então nós vamos Uzias poderia ter dito: olha, senhores, vocês estão corretos. Eu sei que é só vocês que podem. Me perdoe, eu não queria fazer isso. Tá? Mas não. Por se achar que é rei, por se achar que é crente, por se achar que é dizimista, por se achar que é ofertante, pode passar por cima do ofício de sacerdócio. Deus. Então, se falam, aí eles deixam a igreja. Uma dama veio aqui algum tempo atrás, eu pedi para que minha esposa descesse. Nós estávamos em uma reunião e ela não teve tempo de lavar o seu cabelo. E eu disse para ir a um daquele salão de beleza ali, mandar lavar seu cabelo. Ela foi ali e aquela dama nem mesmo sabia como arrumar o seu cabelo. Que o cabelo dela era grande, né, da irmã Meda, né? Ela não sabia nada sobre isso. E eu não sei, que coisa. Eles não sabem o que se tratam isso. Por quê? É por causa dos púlpitos fracos.
Que Deus tenha misericórdia, né? Púlpitos fracos sobre os quais eles estão se assentando. Exatamente. Os púlpitos fracos que não dizem a verdade. Eles comprometem isso. Está vendo? Melhor como o irmão, né? O irmão dizendo que o pastor dele, né? É lutador de artes marciais. Né? Que coisa, né? Isso mostra que Deus nos chamou, né? E esses são homens que estão leprosos, né? Na alma. Né? Mas eles querem estar ali no púlpito e ali com essas fraquezas trazendo doença a todo o povo, né? Trazendo doença a todo o povo. Meu Deus do céu. Está vendo melhor? Teria sido melhor se você ouvisse isso. E se fosse para você falar com um deles, eles se levantariam e explodiria e diria: eu nunca ouvirei esse santo rolador novamente. Está vendo? Siga adiante. Uzias, isto é correto. Lepra. Ora, eu preferiria ter lepra a qualquer hora do que esse tipo de lepra. Bem, isto é lepra da alma. Está vendo? Quando você sobe e rompe, bem, ali está irrompido novamente. Em lepra. Pecado. O que é pior do que lepra é uma lepra da alma. Que coisa terrível, né? Meu Deus do céu. Então, isso acontece com as pessoas. Tá? Isso acontece com as pessoas. Como o irmão Brena diz, olha, eu vejo tanta coisa assim. Como o irmão Brena diz assim, esse é um dia dos mais difíceis, tá? Para se viver. É você andar sobre gelo fino. Tá? É você andar sobre gelo fino. Você vê ali um homem com uma calça rasgada, de chinelo, mas é bom que você tenha cuidado. Porque Deus pode estar ali dentro. E uma palavra contra aquilo. Uzia provavelmente foi e dormiu com seus pais. A Bíblia diz a Bíblia diz que ele foi salvo, porque ele apenas fez algo errado. Porém, quando você o faz, conhecendo o certo, então você irrompe lepra da alma. E então não há maneira de levar um leproso de alma. Vocês sabem disto? Meu Deus. Hã? Meu irmão. Tenhamos cuidado com isso. Deixa eu ler só mais um pouquinho, eu vou encerrar. As horas passam bem rápido quando a coisa começa a esquentar. Deste modo, então, faça-se pequeno. Humilhe-se diante de Deus. Não fique todo inchado. Irrite-se. Examine as Escrituras e veja se está certo. Eu disse a alguém há muito tempo atrás. Eles disseram: irmão Brana, eu entendo que o Senhor dá só Jesus. Eu disse: você entende errado. Está vendo? Eu disse: eu não sou só Jesus. Disse: bem, o Senhor batiza no nome de Jesus. Eu disse: isso não me torna só Jesus. Eu disse: na doutrina de só Jesus, eles batizam para regeneração. Eu
eu não creio nisso. Eu não creio que simplesmente, tão logo que você seja batizado no nome de Jesus, redime a sua alma, seus pecados. Eu creio que Pedro disse: arrependei-vos primeiro. Vire-se. Você errou ao volte, arrepende-se. E então mostre ao mundo que você foi batizado. Eu não creio que ser nascido de novo, eu creio que ser nascido de novo é o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo, é ser renascido de novo. Nós nascemos pelo sangue. A célula de sangue vem do, a célula da vida vem do sangue. Você é batizado pelo Espírito Santo dentro do corpo. Porém, você nasce pelo sangue, absolutamente. Você nasce pelo sangue de seu pai. Eu nasci novamente pelo sangue de meu pai e pelo nosso Pai, Cristo. Sim, Senhor. Amém? Então, devemos termos cuidado. Devemos vigiarmos. Ser humildes. Se erramos, chegaremos diante dele e diremos: Senhor, nós erramos. Se fizemos algo contra o nosso irmão, nossa irmã, chegamos diante dele e dela e dizemos: erramos. Tá? Então, deixa eu só terminar aqui. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas. Não te espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares. Essa é uma influência. Este homem, este mancebo de qualidade, Josué, ele foi influenciado pelo profeta Moisés. Você vê o que Deus disse para ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. E no 5º versículo, por volta do meio do versículo, está escrito: como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Isso é o que, se eu chamasse um texto, eu gostaria de esperar uns poucos momentos e chamar a sua atenção a isso. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim a igreja do Deus vivo pode ser despreocupada e destemida em fé, se nós estivermos nos dirigindo na direção correta. Porque ele disse: como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele nunca desamparou a Moisés. Ele nunca deixou a Moisés. Ele nunca deixará Josué. Ele nunca deixará nós. Ele era conosco e conosco. Vamos ficar de pé. Seja influenciado pelo Espírito Santo. Deixe que o Espírito de William Branham, aleluia. Deixe que o Espírito de Elias influencie sua vida. E por onde você andar, Ele estará contigo. E o que você falar, Ele sustentará a sua palavra, para que se cumpra. Louvado seja o nome do nosso Todo-Poderoso.
Deus abençoe os irmãos em Fortaleza. Tem bastante conexões em Fortaleza. Deus abençoe a todos vocês. Também os irmãos em Dilemando de Aguiar, no Rio Grande do Sul. Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Nova Prata, no Rio Grande do Sul. São Marcos, no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. Califórnia, nos Estados Unidos. E Rio de Janeiro. Deus abençoe e eu creio que vocês estão exatamente dentro do que nós lemos sobre a humildade. Porque para mim é uma grande humildade vocês se conectar e nos ouvir, né, um pobre homem letrado. Então isso é humildade. Deus abençoe a humildade de cada um de vocês, no nome de Jesus. Deus abençoe também os irmãos lá em Palmácias, no Ceará também, da região metropolitana de Fortaleza. Deus abençoe a cada um de vocês por esta humildade. Por esta humildade de vocês. Senhor Deus, poderoso Pai, santo, santo, santo é teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm nos ofendido. Não deixa nós cairmos em tentação. Livra-nós do mal, Senhor, porque Tu és Rei, Tu és soberano, Tu estás acima de todas as coisas. Dai um coração contrito e quebrantado. Nunca deixa nós chegarmos, ó Deus, ao ponto do rei Uzias, que se exaltou na tua própria casa, que se exaltou diante dos teus sacerdotes. Ó Deus, afasta de nós esse espírito. Ó Deus, como disse o nosso profeta, porque se nós irrompermos isto, Pai, conhecendo o que nós conhecemos, porque nós conhecemos e temos visto sinais e maravilhas dentro deste evangelho, desta mensagem da hora, que nós conhecemos com os nossos corações, com nossos pensamentos, com os nossos olhos. Se nós irrompermos isso, Senhor, o que resta é lepra na alma. Mas livra-nós disso, Pai. Eu te peço no nome santo de Jesus Cristo. Dá-lhes uma boa noite aos teus filhos, às tuas filhas. Ó Deus, que eles descansem em paz. Ó Deus, e que o Senhor dê sonhos espirituais à tua igreja. Perdoe mais uma vez a nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, no nome do teu Filho amado. Todos digam amém. Graças a Deus. O altar está aberto.